Bom dia. Hoje eu vou falar de GL de um espaço V, que é espaço vetorial F3 ao quadrado, ou seja, de dimensão 2 sobre o corpo com três elementos. O que eu quero fazer hoje é determinar representantes de classes de conjugação desse grupo. Então, esse grupo tem 48 elementos porque você tem 9 vetores no espaço, então uma matriz 2 por 2 inversível determinada por duas colunas. Para a primeira coluna você tem 8 possibilidades, 9 menos 1, todos os vetores não nulos. E a segunda coluna tem que ser um vetor que não é proporcional ao primeiro, então você tem 9 menos 3 possibilidades, ou seja, 6. É 8 por 6, 48. Então isso significa que se você tem um elemento do seu grupo, ele verifica essa equação, g elevado a 48 igual a 1. Agora, se você considera o polinômio característico desse gzinho, ele tem grau 2 porque é uma matriz 2 por 2. Gzinho é uma matriz 2 por 2. Se esse polinômio for redutível, então tem só três possibilidades, ou seja, aqui embaixo. Ou os autovalores são 1 e 1, ou os autovalores são menos 1 e menos 1, ou são 1 e menos 1. Então temos essas três possibilidades. Agora, suponha que ele é irredutível, como está escrito aqui em cima. Agora, nesse caso, ele coincide com o polinômio minimal do gzinho, assim, mas se você não sabe o que é o polinômio minimal de uma matriz, você pode simplesmente aplicar o teorema de Cayley-Hamilton, sendo o polinômio característico irredutível pelo teorema de Cayley-Hamilton. O que é que o teorema de Cayley-Hamilton fala é que P de G é 1, é zero, né? Polinômio avaliado no elemento G é zero, mas assim, é, também G é raiz desse outro polinômio aqui, x 48 menos 1. Então, por um argumento padrão, aquele polinômio P característico divide esse cara, porque é irredutível e tem gzinho como raiz. Então, você aplicando, por exemplo, divisão com resto, o que você quer aplicar, você descobre que divide esse cara aqui. Então olha só. Na verdade, o polinômio minimal de uma matriz divide todos os polinômios que tem aquela matriz como raiz, né? Aí, fatorando esse cara aqui, você tem uma fatoração bem longa aqui, que é esse aqui embaixo. Esse aqui é a fatoração daquele polinômio, x elevado a 48 menos 1. Uma fatoração bem comprida. Agora, esse p tem que ser um divisor, então tem três possibilidades. Essas três aqui. Porque tem grau 2, é um divisor daquele polinômio. Por exemplo, esses dois não podem ser porque tem grau 4. Esse aqui e esse outro aqui tem grau 4. Agora, se o seu elemento, que eu chamei aqui de f agora, porque vai ser mais intuitivo chamar ele de f, for escalar, ou seja, uma matriz escalar, então tem só duas possibilidades. Tem só duas matrizes escalares, né? Você tem que colocar uma escalar na diagonal. Diagonal com autovalores iguais, tem só duas possibilidades. Então, essas duas matrizes estão no centro do grupo, então correspondem a duas classes de conjugação. Cada um deles é o único elemento da sua classe. Então, a gente já tem duas classes. Agora, suponha que f não é escalar. Então, sendo não escalar, existe um vetor vzinho no espaço vetorial, tal que o conjunto V, f de V, é uma base do espaço, porque base, no caso de dimensão 2, significa dois vetores não proporcionais, né? Esses dois vetores aqui, base do espaço.
Agora, vamos olhar as possibilidades para o polinômio característico. Nesse primeiro caso aqui, pelo teorema de Cayley-Hamilton, f é raiz daquele polinômio, então você tem essa relação aqui. F ao quadrado igual a menos f menos 1. Mas aplicando isso a v, me dá que f de v é menos f de v menos v, né? Aplicando a v. Agora, o que acontece quando você escreve a matriz do elemento f nessa base aqui, f de v, nessa base aqui? A primeira coluna, usando a notação em colunas, a primeira coluna é qual é a imagem de v? F de v. Então as coordenadas são 0 e 1. As coordenadas de f da imagem da segunda é f de v. As coordenadas estão escritas aqui, né? Então menos 1, menos 1. Então, se você pensa, o que eu fiz? Escrever a matriz de f numa base conveniente. Então, esse aqui vai ser um conjugado de f. Então, quando f verifica aquele polinômio característico, então é conjugada a essa matriz aqui. Então, esse aqui é um representante de classes de conjugação. Essa matriz tem ordem 3. Dessa matriz como elemento, né, do grupo tem ordem 3 e tem 8 conjugados. Agora, vamos considerar esse segundo caso. Nesse segundo caso, pelo teorema de Cayley-Hamilton, você tem essa relação, né? Então, f de v é f de v menos v. Então, de novo, você escreve a matriz nessa base v f de v. A primeira coluna é sempre igual, é sempre a mesma, né? A segunda vai ser menos 1, 1. Então, isso aqui é conjugada a f quando f verifica esse segundo polinômio característico. Então, essa matriz aqui tem ordem 6, é 8 conjugado. Ordem 6, 8 conjugados. Nesse terceiro caso, agora você entendeu como continuar, né? Você tem que considerar todos os casos. Então, nesse terceiro caso, f de v f de v é igual a v. Então, na base v, f de v, você tem a matriz 0, 1, 1, 0. E essa matriz tem ordem 2 e 12 conjugados. Nesse caso aqui, f de v é menos v. Aí você tem a matriz 0, 1, menos 1, 0. Essa matriz tem ordem 4 e 6 conjugados. Nesse caso aqui, você tem que f de v igual a menos f de v mais v, menos f de v mais v. Então você tem a matriz 0, 1, 1, menos 1, que tem ordem 8 e 6 conjugados. E nesse último caso, f de v igual f de v mais v. Então, nesse caso, a matriz é 0, 1, 1, 1. E esse caso aqui corresponde a uma matriz, então, de ordem 8 e 6 conjugados. Ordem 8, 6 conjugados. Então, é isso.